Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Antes de começarmos esta oração tão especial de sexta-feira, eu quero pedir que você escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. Faça esse ato de fé agora. Mesmo que o seu dia tenha sido difícil, mesmo que você tenha enfrentado lutas, desafios ou preocupações, declare com confiança que Deus continua cuidando da sua vida. E se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite este momento para se inscrever. Todos os dias temos orações pela manhã e pela noite para fortalecer a sua fé e caminhar com você na presença do Senhor. Agora eu quero que você encontre um lugar tranquilo. Respire profundamente e permita que o seu coração se aquiete diante de Deus. A sexta-feira está chegando ao fim. Talvez tenha sido uma semana de vitórias. Talvez tenha sido uma semana de batalhas. Talvez você tenha carregado preocupações que ninguém conhece. Talvez tenha chorado escondido, sentido medo do futuro, ou até mesmo pensado que algumas situações nunca vão mudar. Mas eu quero lembrar você de algo muito importante nesta noite. Deus viu cada passo que você deu. Ele viu cada lágrima que caiu do seu rosto. Ele ouviu cada oração que você fez em silêncio. E mesmo quando você pensou que estava sozinho, Ele permaneceu ao seu lado. Há momentos em que não conseguimos enxergar a mão de Deus trabalhando. Existem situações que parecem paradas. Existem portas que parecem fechadas. Existem respostas que parecem demoradas. Mas o Senhor continua agindo. Enquanto muitos dormem sem esperança, você está aqui buscando a presença de Deus. Enquanto muitos desistiram da fé, você está aqui acreditando que o Senhor ainda pode transformar qualquer situação. E isso não é por acaso. Deus trouxe você para esta oração porque deseja renovar suas forças. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de carregar pesos que parecem maiores do que você consegue suportar. Mas nesta noite o Senhor está dizendo ao seu coração: filho, filha, entregue tudo nas minhas mãos. Você não foi criado para carregar sozinho aquilo que Deus deseja carregar por você. Por isso, neste momento, entregue suas preocupações, entregue seus medos, entregue suas angústias, entregue as pessoas que você ama, entregue seus sonhos, entregue seu futuro. Porque o Deus que controla o universo também cuida dos detalhes da sua vida. E eu quero fazer uma pergunta: qual é a maior necessidade do seu coração nesta noite? Escreva nos comentários apenas uma palavra que represente aquilo que você está apresentando diante de Deus. Pode ser família, saúde, emprego, casamento, finanças, paz, milagre. Escreva essa palavra como um ato de fé. Porque quando colocamos nossos pedidos diante do Senhor, estamos declarando que confiamos nele acima das circunstâncias. E agora eu quero que você feche os seus olhos, se puder, e prepare o seu coração. Porque vamos entrar em um momento profundo de oração. Pai amado e poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite de sexta-feira. Obrigado por nos sustentar durante toda esta semana. Obrigado pelas batalhas que vencemos. Obrigado até mesmo pelas lutas que ainda estamos enfrentando, porque sabemos que o Senhor continua trabalhando em todas elas. Neste momento eu apresento diante de Ti cada pessoa que está participando desta oração. Visita os lares, visita as famílias, visita aqueles que estão chorando, visita aqueles que estão desanimados, visita aqueles que estão enfrentando enfermidades. Que toda tristeza seja substituída pela Tua paz, que todo medo seja substituído pela confiança, que toda ansiedade seja substituída pela certeza de que o Senhor está no controle. Abençoa o sono desta pessoa, protege sua casa, guarda sua família, livra de todo mal, livra de todo acidente, livra de toda armadilha preparada contra ela. Que a tua mão poderosa esteja sobre cada quarto, sobre cada cama, sobre cada coração que participa desta oração. Que esta noite seja uma noite de descanso, renovação e fortalecimento espiritual.
e que, ao amanhecer, esta pessoa se levante com novas forças, com nova esperança e com a certeza de que o Senhor continua abrindo caminhos onde não existem caminhos. Em nome de Jesus, nós entregamos esta noite em tuas mãos. Amém. Se você recebeu esta oração com fé, escreva nos comentários: minha noite pertence a Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque amanhã estaremos juntos novamente para começar o dia buscando a presença do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Boa noite e durma na paz do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto esta sexta-feira vai chegando ao fim, eu quero que você permaneça comigo por mais alguns minutos. Não saia desta oração agora, porque aquilo que Deus deseja falar ao seu coração pode ser exatamente o que você precisava ouvir neste momento. Talvez você tenha iniciado esta semana cheio de expectativas. Talvez você tenha feito planos, apresentado sonhos diante de Deus e esperado respostas rápidas. Mas os dias passaram, as lutas apareceram e, em alguns momentos, você sentiu sua fé ser colocada à prova. E sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas começam a acreditar mais nos problemas do que nas promessas de Deus. Elas olham para as contas e esquecem do provedor. Elas olham para a enfermidade e esquecem do médico dos médicos. Elas olham para as portas fechadas e esquecem que Deus continua sendo especialista em abrir caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a fazer algo diferente. Em vez de olhar para aquilo que está faltando, olhe para aquilo que Deus já fez. Quantas vezes Ele te protegeu sem que você percebesse? Quantas vezes Ele te livrou de algo que poderia ter causado dor? Quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar, mas chegou até aqui? Você está aqui porque a graça do Senhor te sustentou. Você está aqui porque a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez sobre a sua vida. E eu quero que você escreva nos comentários uma frase simples, mas cheia de fé. Até aqui o Senhor me ajudou. Faça isso agora. Porque quando nós reconhecemos as bênçãos que já recebemos, nosso coração se fortalece para esperar os milagres que ainda virão. Enquanto você escreve, coloque a mão sobre o seu coração e reflita. O que está roubando a sua paz? O que tem ocupado seus pensamentos durante o dia e durante a noite? O que você tem carregado sozinho quando Deus está esperando que você entregue tudo nas mãos dele? Nesta noite, não lute sozinho. Não tente resolver tudo com suas próprias forças. Existe um Deus que trabalha enquanto você descansa. Existe um Deus que prepara respostas enquanto você ora. Existe um Deus que abre portas enquanto você espera. E mesmo que você não veja nada acontecendo agora, o céu continua se movendo em seu favor. Talvez o milagre esteja mais próximo do que você imagina. Talvez a resposta esteja sendo preparada neste exato momento. Talvez aquilo que hoje parece impossível seja justamente o testemunho que você contará amanhã. Por isso, não desista. Não abandone a sua fé. Não permita que o medo seja maior do que a confiança que você tem em Deus. Continue acreditando. Continue orando. Continue buscando a presença do Senhor. Porque aqueles que permanecem firmes nunca ficam sem a resposta de Deus no tempo certo. E eu quero falar agora especialmente com a pessoa que entrou nesta oração sentindo um peso muito grande sobre os ombros. Talvez você tenha passado o dia inteiro sorrindo para as pessoas, trabalhando, conversando normalmente, mas dentro do seu coração existe uma batalha que ninguém conhece. Talvez existam preocupações que você não consegue compartilhar com ninguém. Talvez você esteja cansado de ouvir que tudo vai melhorar, porque faz tempo que você espera uma mudança. Mas escute com atenção o que eu vou lhe dizer nesta noite. Deus não se esqueceu de você. O Senhor não perdeu o controle da sua situação. Aquilo que parece atraso para você pode estar sendo preparação nas mãos de Deus.
Porque o Senhor vê além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Muitas vezes nós queremos respostas imediatas, mas Deus está construindo algo muito maior do que imaginamos. E enquanto você espera, Ele está fortalecendo a sua fé. Enquanto você ora, Ele está preparando o caminho. Enquanto você chora, Ele está recolhendo cada lágrima. A palavra de Deus nos ensina que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de esperar, tempo de colher. E eu sinto que existem pessoas nesta oração que estão muito próximas de viver um novo tempo. Talvez você não consiga perceber ainda. Talvez tudo ao seu redor pareça igual. Mas Deus já começou a mover circunstâncias que você sequer conhece. Há portas sendo preparadas, há encontros sendo alinhados, há livramentos acontecendo, há respostas sendo liberadas. Por isso eu quero que você faça um exercício de fé comigo. Em vez de dizer, eu não consigo, diga, Deus vai me fortalecer. Em vez de dizer, não há saída, diga, Deus abrirá um caminho. Em vez de dizer, acabou, diga, Deus ainda está escrevendo minha história. As palavras que saem da nossa boca possuem poder. E nesta sexta-feira à noite, nós escolhemos declarar confiança e esperança. Não porque tudo está perfeito, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque sabemos quem está no controle. E o mesmo Deus que cuidou de você durante toda esta semana continuará cuidando de você durante esta noite. Ele guardará sua entrada e sua saída. Ele guardará seus sonhos. Ele guardará sua família. Ele guardará aquilo que é precioso para você. Então permaneça firme. Não permita que a ansiedade roube a paz que Deus deseja colocar dentro do seu coração. Respire fundo. Acalme sua alma. E lembre-se, o amanhã pertence ao Senhor. Aquilo que hoje parece impossível continua sendo apenas mais uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder. E eu quero que você escreva mais uma vez nos comentários. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Escreva com fé. Escreva acreditando. Porque quando entregamos nossas cargas ao Senhor, abrimos espaço para que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer. E neste momento, meu irmão e minha irmã, eu quero que você diminua o ritmo dos seus pensamentos e concentre o seu coração na presença de Deus. Porque existe algo que muitas pessoas esquecem quando enfrentam lutas. Elas se lembram do tamanho do problema, mas se esquecem do tamanho do Deus que servem. Elas se lembram das portas que se fecharam, mas se esquecem das portas que Deus já abriu. Elas se lembram das derrotas, mas se esquecem das vitórias que o Senhor já realizou em suas vidas. Por isso, nesta noite de sexta-feira, antes de qualquer oração, antes de qualquer pedido, eu quero convidar você a lembrar dos momentos em que Deus foi fiel. Lembre-se daquela situação que parecia impossível. Lembre-se daquela preocupação que tirava o seu sono. Lembre-se daquele problema que você pensava que jamais seria resolvido. E hoje você consegue enxergar que a mão de Deus estava ali o tempo todo. Talvez não da forma que você imaginava. Talvez não no tempo que você queria, mas Deus agiu. E se Ele agiu antes, continuará agindo agora. Porque o Senhor não muda, a fidelidade dEle não muda, o amor dEle não muda, as promessas dEle não mudam. Quem muda são as circunstâncias, quem muda são os dias, quem muda são os desafios. Mas Deus permanece o mesmo. É por isso que você não pode permitir que uma fase difícil defina a sua história. Uma tempestade não dura para sempre. Uma noite escura não dura para sempre. Uma luta não dura para sempre. Existe um amanhecer preparado por Deus para aqueles que permanecem confiando. E talvez você esteja pensando neste momento, mas eu já orei tanto. Eu já esperei tanto. Eu já chorei tanto. E Deus conhece cada uma dessas lágrimas. Nenhuma delas caiu no chão sem que Ele percebesse. Nenhuma delas foi ignorada pelo céu. Talvez a sua resposta esteja mais próxima do que você imagina. Talvez Deus esteja usando exatamente este período para fortalecer áreas da sua vida
que precisarão estar preparadas para receber aquilo que você tanto pede. Porque Deus não trabalha apenas no milagre. Ele trabalha também na pessoa que receberá o milagre. Ele molda, ele fortalece, ele prepara, ele ensina. E quando chega o momento certo, aquilo que parecia impossível acontece de uma forma que somente ele pode explicar. Então não olhe para esta noite como o final de uma semana. Olhe para esta noite como o começo de algo novo. O começo de uma nova esperança. O começo de uma nova confiança. O começo de uma nova fase espiritual. Porque Deus é especialista em transformar finais difíceis em testemunhos poderosos. Eu quero que você permaneça até o final desta oração, porque daqui a pouco nós vamos apresentar diante do Senhor tudo aquilo que tem pesado sobre o seu coração. E eu creio que Deus está preparando um momento especial para tocar a sua vida, renovar as suas forças e derramar uma paz que talvez você não sentia há muito tempo. Continue comigo, não saia desta oração, porque aquilo que Deus começou a fazer no seu coração, nesta noite ainda não terminou. Enquanto você continua nesta oração, eu quero que você imagine algo. Imagine que todas as preocupações que você carregou durante esta semana estão em suas mãos neste exato momento. As preocupações com a família, as preocupações financeiras, as dúvidas sobre o futuro, os problemas que parecem não ter solução, as situações que você tentou resolver sozinho e não conseguiu. Agora imagine entregando tudo isso aos pés do Senhor, porque existe uma diferença muito grande entre pedir ajuda a Deus e realmente entregar algo nas mãos dele. Muitas vezes nós oramos, mas continuamos carregando o peso. Falamos com Deus, mas não soltamos aquilo que está nos machucando. Pedimos socorro, mas continuamos tentando controlar tudo. E nesta noite Deus está chamando você para descansar nele. Não porque os problemas desapareceram, mas porque ele é maior do que todos eles. Você não precisa saber como tudo será resolvido. Você só precisa confiar naquele que conhece o fim desde o começo. Talvez você esteja preocupado com algo que acontecerá amanhã. Talvez esteja ansioso por causa da próxima semana. Talvez exista uma resposta que você espera há meses. Mas a verdade é que Deus já está no amanhã que você ainda nem viveu. Ele já conhece cada detalhe. Ele já conhece cada necessidade. Ele já preparou livramentos que você sequer imagina. Quantas vezes o Senhor protegeu você sem que percebesse? Quantas vezes desviou caminhos perigosos? Quantas vezes impediu que algo ruim acontecesse? Se nós pudéssemos enxergar tudo o que Deus faz por nós diariamente, passaríamos muito mais tempo agradecendo do que reclamando. Por isso, antes de continuar, eu quero convidar você a fazer algo especial. Escreva nos comentários: "Obrigado, Senhor, por cuidar de mim." Mesmo que ainda existam problemas, mesmo que ainda existam lutas, mesmo que ainda existam perguntas sem respostas. Agradeça, porque a gratidão abre os olhos para enxergar a presença de Deus em meio às batalhas. E enquanto muitas pessoas encerram esta sexta-feira preocupadas e sem esperança, nós escolhemos encerrar esta noite confiando. Confiando que Deus está trabalhando, confiando que Deus está abrindo caminhos, confiando que Deus está fortalecendo a nossa casa, confiando que Deus está protegendo a nossa família, confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. E eu acredito que existem pessoas ouvindo esta mensagem que precisavam exatamente desta palavra. Pessoas que chegaram cansadas, pessoas que chegaram abatidas, pessoas que chegaram quase desistindo, mas que estão sentindo a paz de Deus voltar aos poucos para dentro do coração. Porque quando a presença de Deus entra em um ambiente, o medo começa a perder força, a ansiedade começa a perder força, a tristeza começa a perder força e a esperança volta a florescer. Permaneça comigo por mais alguns minutos, porque estamos nos aproximando de um momento muito especial desta oração. E eu creio que Deus ainda falará profundamente ao seu coração nesta noite.
Meu irmão, minha irmã, existe uma razão pela qual você chegou até aqui nesta oração. Talvez você tenha encontrado este vídeo por acaso. Talvez alguém tenha compartilhado com você. Talvez você simplesmente sentiu no coração que precisava ouvir uma palavra de fé antes de dormir. Mas eu acredito que Deus conduz os passos daqueles que o buscam. E se você permaneceu até este momento, não foi por coincidência. Foi porque o Senhor desejava lembrar algo muito importante ao seu coração. Você não está sozinho. Mesmo quando ninguém entende suas lutas. Mesmo quando ninguém conhece suas lágrimas. Mesmo quando ninguém percebe o peso que você carrega. Deus sabe. Deus vê. Deus conhece. Há pessoas que passam o dia cercadas por outras pessoas e, ainda assim, se sentem sozinhas. Há pessoas que sorriem por fora enquanto choram por dentro. Há pessoas que ajudam todos ao redor, mas não encontram ninguém para ajudá-las. Se esse é o seu caso, saiba que Deus conhece cada detalhe da sua dor. Ele conhece as palavras que você nunca conseguiu dizer. Ele conhece as preocupações que você guarda em silêncio. Ele conhece os medos que você esconde atrás de um sorriso. E nesta noite, o Senhor está dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Talvez você não consiga ouvir essa voz com os ouvidos, mas o seu coração consegue sentir. Porque quando Deus toca uma vida, existe uma paz que não pode ser explicada. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das notícias. Uma paz que não depende dos problemas desaparecerem. É a paz que vem da certeza de que Deus continua no controle. Por isso, eu quero pedir algo muito especial. Não permita que a preocupação seja a última voz que você ouvir antes de dormir. Não permita que o medo seja o companheiro desta noite. Não permita que a ansiedade ocupe o lugar que pertence à presença de Deus. Troque a preocupação pela oração. Troque o medo pela confiança. Troque a ansiedade pela esperança. Porque aquilo que está nas mãos de Deus está seguro. Aquilo que está nas mãos de Deus está protegido. Aquilo que está nas mãos de Deus está sendo cuidado pelo Criador do céu e da terra. E eu sinto que algumas pessoas precisam ouvir isso mais uma vez. Você vai superar essa fase. Você vai atravessar essa luta. Você vai testemunhar a fidelidade de Deus. Talvez não amanhã. Talvez não da maneira que imagina. Mas Deus não abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Por isso, continue firme. Continue acreditando. Continue buscando. Continue orando. Porque cada oração feita com fé sobe até o céu. E nenhuma delas é esquecida pelo Senhor. Daqui a pouco vamos entrar em um momento ainda mais profundo, apresentando diante de Deus tudo aquilo que tem preocupado o seu coração. Então permaneça comigo, feche as portas para as distrações, abra o coração para si a presença de Deus, porque esta noite pode marcar um novo começo na sua caminhada de fé. E agora eu quero que você faça algo muito simples, mas muito poderoso. Por alguns instantes, esqueça tudo o que aconteceu hoje. Esqueça as notícias que trouxeram preocupação. Esqueça as palavras negativas que você ouviu. Esqueça as situações que tentaram roubar sua paz. Esqueça os problemas que insistem em ocupar seus pensamentos. E concentre-se apenas na presença de Deus. Porque muitas vezes nós passamos tanto tempo olhando para as circunstâncias que nos esquecemos de olhar para o Senhor. E quando olhamos apenas para os problemas, eles parecem gigantes. Mas quando olhamos para Deus, percebemos que nenhum problema é maior do que Ele. Talvez você tenha entrado nesta oração carregando perguntas. Perguntas que ainda não possuem respostas. Perguntas que talvez ninguém consiga responder. Mas existe algo que você precisa entender nesta noite. Nem sempre Deus revela imediatamente aquilo que está fazendo. Há momentos em que Ele pede apenas confiança. Há momentos em que Ele pede apenas perseverança. Há momentos em que Ele pede apenas que continuemos caminhando, mesmo sem enxergar todo o caminho. E é justamente nesses momentos que a fé se torna mais forte.
porque a fé verdadeira não depende daquilo que vemos. A fé verdadeira continua acreditando mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar o milagre. E eu sei que existem pessoas aqui que estão esperando por uma mudança na família, uma mudança na saúde, uma mudança nas finanças, uma mudança no casamento, uma mudança em alguma situação que parece parada há muito tempo. Talvez você tenha orado inúmeras vezes. Talvez você tenha chorado inúmeras vezes. Talvez você tenha pensado em desistir inúmeras vezes. Mas eu quero encorajar você a permanecer firme, porque Deus nunca chega atrasado. O relógio dos homens é limitado, mas o tempo de Deus é perfeito. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Quando Ele abre uma porta, ninguém consegue fechar. Quando Ele determina uma bênção, nenhuma força contrária consegue cancelar. Por isso, nesta noite de sexta-feira, antes de dormir, tome uma decisão dentro do seu coração. Decida confiar. Decida descansar. Decida acreditar. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem saber como as coisas acontecerão. Porque a confiança em Deus não nasce das explicações. Ela nasce da certeza de que o Senhor é fiel. E eu quero pedir mais uma vez que você participe nos comentários. Escreva esta frase: eu confio no tempo de Deus. Escreva com fé. Escreva acreditando. Porque há algo poderoso quando declaramos diante do céu que a nossa esperança continua viva. E enquanto você escreve, prepare o seu coração. Porque estamos nos aproximando do momento mais especial desta oração. O momento em que vamos apresentar diante do Senhor cada necessidade, cada luta, cada preocupação e cada sonho que existe dentro do seu coração. Continue comigo. Permaneça até o final. Porque eu creio que Deus está preparando algo especial para esta noite. Antes de encerrarmos esta oração, eu quero que você faça uma última coisa. Se for possível, coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos por alguns instantes e permita que cada palavra desta oração entre profundamente na sua alma. Porque agora nós vamos entregar esta noite nas mãos de Deus. Pai amado, Pai querido, nós chegamos diante da Tua presença com humildade e fé. Obrigado por nos permitir concluir esta sexta-feira debaixo da Tua proteção. Obrigado porque, mesmo nos momentos em que não percebemos, a Tua mão esteve nos sustentando. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelos livramentos que vimos e também por aqueles que nem chegamos a perceber. Obrigado porque, até aqui, o Senhor nos ajudou. Neste momento, Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que participou desta oração. O Senhor conhece o nome de cada uma delas. Conhece suas lágrimas. Conhece suas preocupações. Conhece seus medos. Conhece as batalhas que ninguém vê. Visita agora cada lar. Visita cada quarto. Visita cada família. Que a Tua presença poderosa invada este ambiente neste exato momento. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver ansiedade, derrama paz. Onde houver medo, derrama confiança. Onde houver enfermidade, derrama cura. Onde houver divisão, derrama reconciliação. Onde houver escassez, derrama provisão. Senhor, toma nas Tuas mãos tudo aquilo que tem tirado o sono desta pessoa. As causas impossíveis, os problemas financeiros, as preocupações com os filhos, as enfermidades, as portas fechadas, os sonhos que parecem distantes. Nós colocamos tudo aos Teus pés, porque sabemos que não existe nada impossível para o Senhor. Pai, guarda esta casa durante toda esta noite, que os Teus anjos sejam enviados para proteger cada porta, cada janela, cada membro desta família. Livra de todo mal. Livra de todo acidente. Livra de toda notícia ruim. Livra de toda armadilha preparada pelo inimigo. Que esta noite seja marcada pela Tua presença. Que o sono seja tranquilo. Que a mente seja renovada. Que o coração encontre descanso. E que amanhã, ao abrir os olhos, esta pessoa se levante mais forte.
mais confiante e mais perto de Ti. Senhor, nós declaramos que a próxima semana será uma semana de bênçãos, uma semana de portas abertas, uma semana de testemunhos, uma semana de vitórias. Não porque somos fortes, mas porque o Senhor caminha conosco. E agora, com toda a fé do nosso coração, nós entregamos o passado, entregamos o presente e entregamos o futuro nas Tuas mãos, porque pertencemos a Ti, porque confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua esperança em Ti. E todos aqueles que recebem esta oração, digam com fé: Amém, Amém e graças a Deus. Se você chegou até o final desta oração, escreva agora nos comentários: Deus cuidará da minha noite e do meu amanhã. Eu vou ler o seu comentário e orar por você. E se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque amanhã estaremos juntos novamente, buscando a presença de Deus para começar um novo dia debaixo da sua bênção. Durma em paz. Durma com fé. Durma sabendo que Deus está cuidando de você. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Boa noite e até a nossa próxima oração.